Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Tarô em Foco, sua aula semanal de tarô para ajudar você a alcançar a excelência na leitura das cartas. O meu nome é Vainer Lira, eu sou professor de tarô e o tema da nossa aula de hoje é os 4 naipes: espadas, copas, ouros e paus. Seja muito bem-vindo e hoje a gente vai falar sobre o naipe, que é a base, né, do entendimento dos arcanos menores. É recorrente, eu vejo de muitos alunos a dificuldade de começar a jogar com arcanos menores. É muito comum a dificuldade com esse grupo de cartas do tarô, né, seja ele da corte ou dos arcanos numerados, fazendo uma revisão histórica antes, né, do tarô de Waite, com umas raríssimas exceções. O que a gente tinha nos arcanos menores era a representação pura e simples do naipe, né? Fosse uma espada, um bastão, uma taça e uma moeda, e um número desses elementos representando o número da carta. Então, um 3 de copas era simplesmente 3 taças, 3 de ouros, 3 moedas, né? No tarô de Marselha a gente até hoje consegue ver isso é um dos tarôs também mais jogados do mundo. Foi o tarô que eu comecei a jogar também, meu primeiro tarô lá atrás, quando eu era criança, foi também o Marselha. E também, gente, nos anos 90, quando a gente teve um boom esotérico no Brasil, pouca gente jogava com arcanos menores, tá? Eram raros os professores na época que tinham acesso a esse conhecimento, que davam aula sobre isso. Os cursos de tarô focavam nos arcanos maiores, nos 22 arcanos maiores, e então não pense que isso é uma dificuldade de agora, tá? Isso, até porque é um grupo muito maior de cartas. Pensa o seguinte, até então a gente sempre teve as cartas de arcanos maiores com figuras, né? Figuras, com representações, com um manancial visual bem farto para que a gente interpretasse as cartas. E aí é quando em 1910 sai ali, né, a edição do Rider-Waite e voilá, a gente tem cenas nos arcanos menores. As cenas dos arcanos menores nos ajudam a ter um processo intuitivo mais rico. Inclusive no próprio livro do Waite, ele já dizia, né, que aquelas representações elas eram um manancial, ali, uma referência grande de interpretações a partir da intuição. Então ele já reconhecia que isso ajudaria as pessoas. Devemos isso a Pamela Colman Smith, que foi a artista, que de fato é a ilustradora do tarô dele. Então, já falei dela outras vezes aqui em alguns posts no Insta. Então, a gente precisa também reconhecer esse trabalho dessa dupla, tá? Tanto do Waite quanto da Pamela, e ver que a contribuição para os arcanos menores foi imensa, né? Desse projeto. Por isso que eu estudo o tarô pelo Waite, proponho o Waite como tarô de estudo dos alunos. Na escola, na Aurora, e aqui eu também, quando falo para vocês, eu estou sempre falando do Waite, justamente por isso, tá? Porque é a minha forma de propor um entendimento bacana, profundo dos arcanos menores a partir desses desenhos, desses símbolos que levam você a um processo intuitivo e também o entendimento do simbolismo, do que é um 3, do que é um ouros, e aí você consegue ter uma leitura dos arcanos menores com os naipes, enfim, tranquila, tá bom? E aí quando você volta para o Marselha, você também consegue fazer essa leitura, né? Então é um caminho que eu proponho aos alunos fazer dessa forma, tá? Antes de começar, né, eu sei que muitos de vocês têm essas dúvidas, têm isso, então, eu também já tive isso, então essa aula é para sanar para vocês hoje as dúvidas sobre o que são os naipes, tá bom? Que quando você entrar no mundo dos arcanos menores, essa é a primeira coisa que você precisa ter. Entender naipe para poder começar a entender as cartas dos arcanos menores, que são de naipes, ok? Então, muito bem. Antes disso, eu quero também fazer um convite a você. No dia 9 de fevereiro, né, vai ser um domingo, às 16 horas, eu vou fazer uma aula, um evento inaugural,
É uma aula gratuita para você que está interessado em saber como transformar a tua leitura de tarô em uma leitura com confiança, com segurança, com excelência e transformar também, ainda, caso você queira, no tarô como uma carreira de sucesso, aumentando o teu faturamento em até R$2.000, trabalhando 1 hora por dia durante a semana. Já imaginou? Se você tem interesse em saber mais sobre essa aula inaugural que eu vou fazer no dia 9 de fevereiro às 16 horas, vai lá na bio que eu deixei o link para você se inscrever para essa aula. Somente as pessoas que se inscreverem na aula receberão o link para assistir essa aula ao vivo, tá bom? Feita com muito carinho, tá imperdível. Então, corre lá na bio e se inscreve na aula gratuita do dia 9 de fevereiro às 16 horas. Horário de Brasília, é importante dizer isso, para vocês conferirem sobre essas muitas novidades no tarô, tá bom? Que eu tô propondo para vocês. Muito bem. Então, vamos voltar e entender o seguinte. O que eu quero hoje que a gente tenha muito claro é o que é o naipe. Se você entende o naipe e depois você estuda os números, tá? Você vai ter uma profunda compreensão do que o artista quis trazer com aquela ilustração daquele baralho que você esteja, daquele tarô que você esteja lendo, tá? Então, eu sempre vou também dizer isso, ó. Se você entende o número, se você entende o naipe, juntando os dois, você alcança, né, o entendimento. Então, no caso, a gente vai fazer isso com o tarô da Pamela e do Wade. Beleza. Mas quando você pegar um outro tarô, você entendendo bem o naipe, você consegue também entender o que aquele ilustrador, o que aquele artista quis representar sobre o arcano menor que você está lendo naquela hora, tá bom? Então, como eu gosto de apresentar os naipes? Eu entendo os naipes do mais sutil ao mais denso. Ah, mas como assim? Vamos lá. Então eu tenho do mais sutil, eu começo em espadas, tá? Vamos trazer o elemento natural, né? A brisa. O ar, tá? Depois eu tenho uma densificação, vamos dizer assim, para ficar mais claro para você entender, da água. Depois eu vou para o fogo e, portanto, finalizo com a terra, tá? Para você entender essa régua só, tá? Existem outras formas de ver essa densificação? Existem. Existem outros autores que vão dizer de outra forma? Também. O que eu proponho que você faça é ar, água, fogo e terra. E explicarei por quê, tá bom? Ao longo dessa aula a gente vai falar exatamente do porquê dessa alternância tanto de naipe, de elemento, de polaridade, enfim, e aí isso fica bem certinho quando a gente tiver as 4 bem colocadas aqui na aula, tá bom? Muito bem. Começando pelo naipe de espadas, como sendo o primeiro, mais sutil. Gente, nada melhor do que representar os naipes com o as do naipe, né? Então eu trouxe aqui para vocês o as de espadas. E todo as, isso também é legal a gente falar isso. Todo as, ele é o princípio, porque ele é o número 1, ele é o começo, né, do elemento, começo do naipe. Então, o as do naipe representa bem o elemento em si. De todas as cartas dos arcanos menores, ele é o que tá o elemento ali na sua semente. O elemento, se você tivesse que abrir uma caixinha, tava lá, entendeu? É a mesma coisa da essência do perfume, tá? O perfume, ele tem uma série de notas, tem fixadores, né, que chama, tem o que dilui, tem o álcool, né, que é exatamente isso. Nós temos vários elementos, tem a garrafa. Mas qual é a essência? A essência que dá o cheiro no final, né? Se você pega só a essência de um perfume e passa, ela não funciona. Ela fica forte. Então, dos naipes, o as é a essência. Então é por isso que quando a gente vai estudar naipe, a gente começa pelos os arcanos dos ases, tá? Os ases de cada naipe, ok? Então, como a Pamela resolveu isso? Porque ela também sabia, né? O Wade orientou ela e disse o seguinte, olha, é o princípio do elemento. Então, como ela colocou isso no Wade? Ela colocou a partir de uma nuvem, de uma fumacinha, puf! Uma mão oferta um instrumento. Que instrumento é esse? O instrumento do naipe.
tá? Gente, a minha voz tá falhando um pouquinho hoje, porque eu tô meio gripado, tá? Então, assim, se por acaso ficar um pouquinho fanho ou sei lá, é isso, gente. Então, vamos lá. Então, saindo do vácuo, do vazio, essa nuvem projeta uma mão que entrega uma ferramenta mágica. Todas essas ferramentas mágicas estão lá na mesa do mago, tá? E elas representam, de fato, os naipes. Então, a primeira coisa é... Coloca só um pouquinho a carta mais pra cá. Ah, tá bom. Melhorou, pessoal? O pessoal da live, eles vão enxergar um pouco melhor. Ok, tá aqui, ó. Posição melhor para vocês enxergarem, tá? Então, nós temos uma mão saindo de um puff, né? De uma nuvem. É o Big Bang do naipe, né? A puff da nuvem explode. O princípio de espadas, tá? Então, essa é a primeira coisa que você precisa saber, tá? Por que é uma mão colocando. Isso aqui também é uma representação bem próxima do que é o Marselha, né? É só uma espada. Pronto, o símbolo. Então a gente também tem uma referência aqui ao tarô de Marselha, nesse sentido de que só é o elemento que representa a casa, o naipe e a sua ilustração primeira, né? A exceção, gente, da mão, da nuvem e do cenário aqui atrás, tá? Então, vamos lá. O que é o elemento... Qual é o elemento do naipe de espadas? É o ar. Então vamos lá, eu até fiz uma tabelinha pra você aí, se você tiver caneta, anota o que eu vou dizer, porque vai ficar na ordem, eu vou fazer isso pra todo mundo, tá? Pra todos os outros 3 naipes além deste. O nome, espadas, tá? O elemento é o ar. Gente, existe um símbolo alquímico que representa o ar, tá? E é este aqui. Ó. Um triângulo voltado para cima com uma barra, né? Uma linha reta cortando o símbolo, tá? Gente, muito importante você entender o que é um triângulo para cima. Isso é uma referência ao masculino, ao fálico, ao positivo, ao elemento, né, de polaridade yang. Então, o triângulo para cima está dizendo que é um naipe de polaridade positiva, ativa, né? De movimentos, de imposição, emissor de energia, tá? Então, como a gente vê esse mesmo triângulo no arcano de espadas? A gente vê o triângulo, né? Então, a gente consegue perceber que tanto espadas, e eu vou dizer qual é o próximo, eles têm um símbolo, o quê? Fálico, reto, ereto, para dizer que é o naipe yang, tá bom? E aí, nós temos essa polaridade yang, masculina. Quando eu falo yang, é yin yang, tá, gente, do tal. Yang, positiva, masculina. Nós temos também cores que são associadas naturalmente ao naipe de espadas e que é o amarelo. Então o amarelo, gente, o Marselha trabalha muito isso. Tudo que é amarelo lá também tá fazendo uma referência ao mental, tá? Veja quanto tem de amarelo no mago, na carta do mago, né? Que tem a Lemniscata ali em cima dele. Então, o que acontece? O amarelo é uma cor que no tarô de Marselha também faz isso, que representa as coisas do processo racional, mental, lógico, né? Cognitivo. Então tudo isso é o ar manifestado dentro da carta de alguma maneira, que não precisa necessariamente escrita, tá? Lembrando que o tarô é um livro de símbolos. E qual é o domínio desse naipe, né? É o domínio do mental. Então, gente, o que é o mental? São essas ideias, os pensamentos, a comunicação, a fala. O que nós estamos fazendo agora é também ar. Informação de um, informação em movimento para outro. O outro elabora isso mentalmente, compreende ou tem dificuldade de compreender, fala a respeito do que viu. Tudo isso é ar, gente. São as trocas, né? Então, o mental, o racional, o linear e o objetivo fazem parte do naipe de espadas também. E quando a gente pensa, né, o pensamento ele é muito presente. Então eu costumo dizer que o tempo
do naipe de espadas é o presente. As coisas em espadas estão acontecendo no momento presente, porque é quando eu falo, quando eu me manifesto, né? Então, o presente é muito forte. Se eu disser para você também que existem algumas relações naturais, tanto positivas quanto negativas em espadas, né? A gente pode dizer o seguinte, trouxe alguns exemplos, né? Nós temos o outono, né? Que é uma estação que tradicionalmente fala de ventos. As cores são mais amareladas, né? Outra correlação natural é o próprio amanhecer, né? E aí você vai entender o seguinte, que por que o amanhecer? Se a gente tivesse que dividir nas 4 direções, para onde estaria o naipe de espadas? Eu aponto para o leste. Existem outras correlações? Sim. Às vezes nas correntes xamânicas você vai entender outra forma de ver elemento e direção, tá? Dos pontos cardeais e tudo mais. Mas dentro do que eu proponho a vocês, eu gostaria que vocês fizessem esse entendimento dentro do ar, espadas, para o leste, tá? Outra relação que a gente pode fazer é dos fenômenos naturais. Então, por exemplo, eu tenho os ventos, né? O vento correndo, e isso tá em espadas. Mas eu também posso ter uma correlação que também é natural, mas assim, é mais perigosa, né? Forte. Então é a ventania, os tufões, os furacões. Isso também é ar, tá? Que mais? Trouxe aqui. O oxigênio, esse que a gente respira, o gás carbônico que a gente elimina, né, na respiração, isso é ar também. Qual que é o negativo disso? Gases tóxicos, fumaças prejudiciais à saúde, falta de ar, tá? Aí você me pergunta, ué, Vainer, mas por que eu preciso então entender a natureza para estudar um naipe de espadas? Ué, porque se a natureza foi representada de maneira simbólica dentro do naipe de espadas e dentro de qualquer outra coisa dentro do tarô, significa que você precisa decodificar a vida. Porque a vida está no tarô. Então, simples assim. Você tá jogando lá e tem um monte de carta de espadas, do naipe de espadas, ar. E tem um monte de ar repetindo ali. Será que você não pode virar pro teu consulente e perguntar, escuta aqui, como é que tá a qualidade do ar na tua casa? Diversas vezes eu já encontrei em consultas pessoas com dificuldades graves de respiração por conta das cartas de espadas em áreas de saúde estarem negativas. E aí você diz, olha, você está respirando bem? Aí a pessoa fala, nossa, eu tô com uma bronquite, uma sinusite, uma rinite, alguma coisa assim. Por quê? Porque o naipe de espadas levará você a ver isso. Outra coisa que eu já vi em consulta. Falei, olha, a qualidade do ar na tua casa não tá boa. O que pode ser isso, né? Veja aqui que o ar tá poluído na tua casa. Aí a pessoa vira e diz o seguinte, sabe o que eu tenho? Eu tenho um esposo que ele é fumante inveterado. Ele fuma todo o tempo. Então, as minhas roupas ficam todas fechadas dentro do armário em pacotes. Então, eu fumo o dia inteiro aquela fumaça que fica pairando no meu apartamento, né? Então, você pode tranquilamente fazer as tuas leituras lembrando de que as cartas de espadas, elas são ventanias ali também no jogo, tá? Então, vamos falar do naipe de espadas de modo geral. Nessas correlações que você anotou aí, que você vai começar a criar um enredo para o elemento, o naipe. Então, se eu vejo coisas que têm tons de amarelo, eu também posso acessar, como eu já dei o exemplo aqui no Mago. A própria carta da força também tem muito, que é a soberania da lógica, do filosófico sobre o inferior. Nós temos muito de filosofia na carta da força, né? Que a superioridade da mente em relação ao vulgo, a ignorância, né, da besta, do leão, também muito amarelo ao redor. Mas e tem espadas o que mais? Eu tenho as opiniões, eu tenho as conversas, eu tenho os colóquios, os encontros, eu tenho simpósios. Pessoas conversando e trocando ideias. Eu tenho o que em espadas? Eu tenho, quando eu digo o seguinte, que é um elemento masculino, gente, o masculino é fálico, ele é para fora, ele é emissor de energia. Então o ar, gente, ele corre. Ele está em movimento, né? O vento está em movimento. Então, na natureza, ele também corre só.
vamos colocar assim, né? É o ar que faz a erosão das montanhas, é o ar que movimenta as massas oceânicas, né, as águas, para que a gente tenha o fenômeno das ondas. Então o ar, ele é ativo dentro da natureza. Assim como as ideias que a gente fala, as coisas que a gente propaga, as ideias que a gente divulga. No negativo, as fofocas, intrigas. Ah, então quer dizer que são as cartas de espadas que eu vou ver todo esse buchiche, esse bafafá? Sim. E podem ser como grandes furacões que levam e arrastam as pessoas, né? A pessoa vai ao vento com tudo que está sendo dito sobre ela, ou não, ela pode se elevar e ganhar o quê? A lógica, a eloquência. É quando você vê, puxa, acho que essa pessoa aqui com quem você está saindo é muito inteligente. Aí a pessoa diz, é verdade, ele é doutor, PhD em X coisa, tá viajando bastante. Outra coisa que você pode ver em espadas, viagens, trânsitos, né, movimento das pessoas, porque é o ar que está sempre livre. Dificuldade do naipe de espadas, gente, não ter espaço. As pessoas com ar e espadas muito fortes no jogo, elas têm uma grande dificuldade em se sentirem, quando elas estão isoladas, quando elas estão fechadas, não conseguem se expressar para o mundo, sufocadas, entendem? Então, quando você entende esse mundo simbólico de espadas, você consegue tirar muito mais da tua interpretação sobre o naipe. Ok? Muito bem, vamos seguindo. Eu vou beber uma água aqui. Bastante gente mandando oi aqui. Olá! Matheus, Kevin, Stephanie, o Elvis tá mandando oi. Oi, pessoal! Eunice, todo mundo te mandando um beijo aqui. Ai, que delícia, um beijo, galera, tudo bem? Gosto de estar aqui com vocês, viu? Muito bem, vamos lá! Ó, como eu disse, a sequência, então, espadas. Vamos para a água. Fiz uma live essa semana também, falando sobre 1, 2 e 3 de copas. Falei um pouquinho sobre o naipe, hoje eu quero falar mais sobre o naipe de copas, tá? O naipe de copas, né, que também aqui eu trouxe representado pela... só uma coisa que eu acho também legal falar sobre espadas ainda. Lembra que eu falei que é o outono, os ventos, que eles fazem a erosão? A Pamela colocou também isso aqui, tá? Ela trouxe um local que pode ser meio que um canyon, assim, né? Que é essas montanhas bem áridas, não tem quase nada. Por quê? Porque é um cenário, de fato, relacionado ao vento, né? Que fez esse local ficar tão, assim, tão inóspito, né? Então, é essa coisa do ar. Uma das características também do ar, gente, é a secura. Falou. Não tem muita mediação, tá? Sabe quem que é bem o ar, gente, do cinema? É o Spock. Quando eu vejo alguma coisa que tem o Spock, eu acho brilhante, porque assim, é como se ele não tivesse nenhum outro naipe dentro da cabeça dele. Ele só tem espadas, né? Ele fala aquele monte de lógica que as pessoas não conseguem se relacionar bem. Por quê? Porque ele é tão óbvio, claro e logicamente perfeito que não tem um verniz de gentileza no que ele diz, né? Isso é muito ar também. Você vai ver as pessoas muito diretas, francas, assim, é o sincericida, né? Mato na verdade. Muito bem. Vamos lá em copas. A mesma coisa, um princípio, porque é o as, né? Então brota de uma nuvem uma mão ofertando uma taça. E aí você vai entender já de algumas coisas bem legais, que o elemento relacionado a copas é a água, tá? Então fica muito claro também isso, gente. Ó, a água saindo das taças, né? E aqui embaixo um laguinho, né? Um laguinho com umas plantas aquáticas e tudo mais. Eu que sou de Manaus, adoro dizer que isso é Vitória Régia. Mas também poderia ser a Lotus, enfim. E o que acontece? A gente tem aqui, né, essa representação da água. É quase como se essa taça fosse um chafariz. Então tá claro também que copas é igual ao elemento água. Mas e aí tem uma outra parada, né? Qual que é o símbolo alquímico? Qual que é o símbolo alquímico da água? Um triângulo para baixo. Gente, o triângulo para baixo é aquilo que eu tô falando. Está relacionado à polaridade feminina. Para dentro. Receptora. E, portanto, um triângulo para baixo recebe. Observe como que é a taça. A taça também é para baixo um triângulo,
né? A gente consegue ver. Porque, de fato, gente, é igual a minha caneca. Ela é receptora, entendeu? A água não vai ser cuspida da caneca. A não ser que eu aplique uma força sobre ela e ela cospe. Mas ela não foi a caneca. Foi o quê? Foi a minha mão. Então, mas ela recebe. Então, o naipe de copas, ele é receptor, ele é reativo. Portanto, é um elemento fêmea, vamos dizer, passivo, em oposição ao naipe de espadas, que é ativo. Então, quer uma percepção bem clara disso? Quando você fala alguma coisa para alguém, a pessoa ou fica triste, ou fica com raiva, ou ela fica alegre, ou ela fica contente. Por quê? Porque as emoções reagem passivamente, né, a um ato, a uma ação, a um movimento, que foi a palavra, foi o discurso, que é o que representa espadas no naipe positivo, portanto, Yang ativo. Ok? Pergunta. Temos uma pergunta do João. Ok. Perguntou o seguinte: Wagner, então todas as cartas de espada têm esse significado e respostas diretas e colocando entre parênteses, e retas? Sim, dependendo do que você está respondendo com aquelas cartas, né, naipe, e o naipe que está aparecendo é espada, sim, as respostas são muito diretas. Inclusive, você pode aconselhar a pessoa assim. Suponhamos, você está jogando lá o tarô, aí a pessoa diz, eu não sei como lidar com o meu pai, porque meu pai está precisando fazer XPTO coisa, e eu preciso resolver isso com ele. Quem respondeu foi um naipe de espadas, num jogo, tudo mais, você vai fazer a tua análise. Mas uma das coisas que você pode acrescentar é dizer assim, e você tem que dizer isso, sabe, papo reto. Não tem que ficar fazendo muita firula. Seja clara, objetiva, e lembra que eu falei que é o presente, é o tempo de espadas? Então, e diga agora, não deixe para depois. Não fica, né, fazendo rodeios. Vá lá, sente e diga o que deve ser feito, né? Bem no estilo Spock. Percebe? Então o naipe, ele também vai te dar a tônica da forma como você tem que operar o conselho que o tarô trouxe, ok? Muito bem. Então, gente, o símbolo alquímico da água, já falei, né? O triângulo para baixo. O domínio de copas é o mundo das emoções, do psiquismo, também dos... Eu não vou colocar espiritual, vai ser assim, do paranormal quase, entende? Então em água a gente tem as visões, nós temos as intuições, mas também temos as emoções. Em água, no naipe de copas, a gente vai ter a psique, os sentimentos, as reações afetivas, emocionais, as memórias, tá? O passado. Então, o tempo de copas é o passado. Ai, lembra quando a gente passeou naquele dia? Como que era na sua infância? Ai, fiquei tão feliz quando isso aconteceu. É um relembrar, é um rememorar, é um recordar, né? Eu gosto muito da palavra recordar, recordação, acho lindo. É muito água. Inclusive, gente, as cartas de copas, elas são muito afetuosas, né? E também muito passionais, né? Então a gente tem que ter cuidado dependendo da posição que a carta sai no jogo. E o que acontece? Copas acaba deixando tudo mais colorido e também enfeitado, ok? Então assim, por exemplo, quando você tá jogando com as cartas de copas, é provável que o teu consulente está dizendo ou que o que está saindo no jogo também está enfeitado, está negativo. Ou pode ser melhorado, né, no positivo. Então, por exemplo, lembrando do exemplo aqui que o João perguntou, né, saiu beleza, espadas, eu tenho que dizer para a pessoa de maneira papo reto e objetivo e claro, não dar rodeios. Mas aí, digamos que o naipe de copas saiu negativo. Então você pode acrescentar o seguinte, olha, esse teu jeito de ficar falando com muito mimimi, com muito sorriso, não tá passando seriedade. O que tá ferrando é que você tá enfeitando muito, não tá sendo clara, não tá sendo objetiva. E aí a objetividade vai te salvar. Ou o contrário, né? Espadas caiu negativo e positivo tá copas. Falei, olha, você tá falando as coisas muito do seco, você tá falando a verdade, você tá machucando as pessoas. Você precisa trabalhar a cortesia, a gentileza, a simpatia. Copas, né? Deixar as coisas mais suaves.
tá? Deixar as coisas mais alegres, falar com um sorriso. Copas ajuda muito nisso, né? Tem uma pergunta. Vamos lá, uma pergunta muito legal. Pergunta da Duarte Mônica 21. Opa, Mônica, vamos lá. É o seguinte: esses significados servem para todos os tarôs, de todos os autores, inclusive para o baralho comum? Bem, vamos lá. Vou usar como exemplo o Lenormand, tá? Porque no Lenormand a gente tem isso bem claro. Muita gente que joga aí vai entender. Os arcanos de Lenormand de espadas e de paus, eles são meio que o contrário do que a gente tem no tarô, tá? Então, por exemplo, se você olhar, juntar todas as cartas de paus do Lenormand, que tem lá a cartinha em cima de paus, você vai ver que só é carta... só é carta mais difícil, né? Chicote, são as cartas assim, caixão, entendeu? São as cartas mais pesadas. Quando eu digo pesada, gente, é porque tradicionalmente negativa, tá? E as cartas de espadas, que no tarô são cheias de chuva, né? No 3 de espadas, ou 10 de espadas, que também é muito emblemático, né? Aquela pessoa cravejada de espada, atravessada pelas espadas. Então a gente vê esse sotaque mais negativo em espadas no tarô e já é bacana no Lenormand. Então, a minha proposta para vocês é: interpretem assim todos os tarôs. Se for um outro baralho, como o Lenormand, você já tem que estudar a sistemática do Lenormand, tá? A outra coisa que você pode fazer em relação ao baralho comum é estudar a própria cartomancia. Eu não sou a pessoa de cartomancia do baralho comum, tá? Então o que eu posso dizer é o seguinte: pelo que eu entendo do baralho comum, é que ele tem muito a ver, eu acho que ele tem mais a ver com as cartas do tarô do que do Lenormand. Ou seja, em que espadas a gente tem mais dificuldades e paus mais facilidades, tá? Então a minha sugestão é que você aplique isso em todas as cartas do tarô. E sim, mesmo que o naipe mude. Então, por exemplo, eu tenho um tarô da Bruxa Tim que eu comprei quando eu era adolescente e no lugar de copas tem escrito caldeirões. Então eu sei que caldeirões é água, tá? Então assim, por isso que eu digo sempre, é mais o nome do elemento do que o naipe, porque às vezes o naipe muda dependendo do, por exemplo, Pentacles, né? Em francês é denier. Mas às vezes você poderia traduzir pantáculos, 10 de pantáculos ou 10 de ouros. Mas se você entende que isso é terra, acabou o problema. Você já sabe. Então eu prefiro associar ao elemento do que ao nome do tarô, tá? Porque aí você consegue ter de fato uma boa compreensão da essência daquele naipe, ok? Vamos lá. Eu estava falando de copas. E aí a gente tem em copas o seguinte, né? Vamos ver as relações naturais. Então eu tenho o sul como uma direção. Eu tenho o inverno, né? Como uma estação também muito, muito forte, muito próxima dentro das coisas da água. E eu tenho o entardecer, a tarde, como também um tempo bem, né? Se a gente tivesse que classificar como também água. E tenho como fenômenos naturais, eu tenho no positivo, eu tenho a chuva, eu tenho até os lençóis freáticos, os rios, as cachoeiras. E no negativo eu tenho o tsunami, né? Que é a água que vai levando tudo. Eu tenho a própria seca, que é a ausência da água, né? Então também são fenômenos negativos. Então, por exemplo, como isso te ajuda na leitura? A secura, a pessoa é seca. Então, por exemplo, uma vez eu estava falando de um relacionamento afetivo e a pessoa estava com uma carta de copas. As cartas de copas estavam bem ruinzinhas, né? E isso indicava o quê? Problemas nas emoções gravíssimos. Então, era desde a depressão até, por exemplo, excesso de sentimento, a pessoa tudo chora, a pessoa não se controla afetivamente. Ai, precisa muito de afeto, precisa de carências, né? Ou o contrário, ela é seca, né? Engessou todas as emoções, então tá lá retida, magoada, não libera, rancorosa, o rancor também tá em copas. Então, assim, quando você começa a fazer essa associação do fenômeno natural com o naipe, você consegue também perceber manifestações do sentimento das pessoas nas jogadas, tá bom? Então também isso ajuda muito na hora de ler.
Lembrando que as emoções, isso em copas, é um naipe yin, portanto elas são reativas. As emoções, eu não posso dizer pra vocês agora aí, se emocionem. Não funciona do racional. Algo precisa disparar dentro de ti, essa emoção, para que você flua com ela e alcance o estado emocional, entendeu? Isso é muito utilizado em vídeo, isso é muito utilizado em filme. Tem a hora para chorar, então é aquele close na lágrima do ator, da atriz. É a música que faz, então você é conduzido a um estado emocional. Não é algo que, né, se apaixona por fulano, não rola. Então, assim, é isso de reatividade da água, tá? A gente não manda, ela vai, ela flui, entendeu? Muito bem. Chegando de água, a gente vai novamente para uma outra polaridade yang. Então eu tenho yang do ar, yin da água, yang do próximo elemento, que é fogo. Então, gente, voltamos a um triângulo que para cima, no naipe de paus. Mais uma vez, observem outro símbolo fálico. Ereto, reto, para cima, vindo também de uma mão que pá, sai e principia um elemento natural, no caso fogo. E nós temos um triângulo para cima, percebe? O triângulo para cima, como também vai nos dizer que paus, fogo, é um elemento que é yang, ativo, masculino, emissor, tá? E aí, a gente vai ver o seguinte. Eu não falei da cor de água, né? Em água, a gente tem a cor azul. Então, por exemplo, a sacerdotisa do Marcélia também tem muito disso, tá? Desculpa a gente falar um pouquinho, que eu olhei aqui nas minhas anotações. Mas, assim, o naipe de copas também é a cor azul. Então, a sacerdotisa, tanto no Eite quanto no Marcélia, ela tem muito de água, né? O manto da sacerdotisa no Marcélia, ele é azul por fora e vermelho por dentro. Depois a gente vai ver o que é o vermelho, que é o fogo. Mas você vê como ela, né, ela se mantém parada, sensível, né, perceptiva. É o que? O azul. Na sacerdotisa do Eixo também, ela tá toda de azul. E a gente consegue ver como ela é intuitiva, como ela passa uma imagem de atenciosa, né? Está recebendo a atenção do outro, por conta da cor azul. A cor também fala muito, tá? Muito bem, voltando aqui ao naipe de paus, fogo. Um elemento yang, símbolo alquímico, um triângulo para cima. Naipe masculino, yang, ativo, positivo, emissor. Então o fogo também age, tá? Outra coisa importante é a cor, o vermelho, tá? Então eu vou voltar ao exemplo que eu dei agora sobre a sacerdotisa. Então por fora, o manto da sacerdotisa no Marcélia é azul. Por dentro é vermelho, ou seja, ações, movimentos, né, de fogo, de provavelmente desejo, fogo, sob um manto azul, velando aquilo, tá? A água apagando ali o foguinho dela, entendeu? Então, o naipe de paus é um naipe de fogo. E o que fogo vai falar pra gente? Qual é o domínio? É o espiritual, é o energético, é o domínio também do tesão, é a gana de viver, tá? É ali que a gente vê que o nosso consulente está com alta ou baixa energia, tá? Onde que o nosso consulente está assim, se ele está otimista ou pessimista na vida. Eu digo que é o volume dele em relação às experiências da vida. Ele está com gana para ganhar ou para se render, né? Então a gente vê isso muito em paus. Observem que a gente tem aqui embaixo um campo mais verdinho, né? Enquanto eu tenho em espadas o outono, eu vejo em copas o inverno, e já no fogo, em paus, a gente tem a primavera. Ué, mas a primavera, por que você está colocando dessa forma, Wagner? Já falei antes e falo de novo. Cada autor vai ver de um jeito. Eu vejo dessa forma porque pensa o seguinte: o que a gente tem, gente, na natureza na primavera? As flores, tá? E o que é a flor se a gente entende o mínimo de botânica? A flor é ou baby me leva daquela planta para chamar a atenção da plantinha do lado, né? Então, assim, eu sou a planta mais legal que aquela lá. Então, copule
comigo no lugar daquela outra. Gente, as flores estão chamando a atenção dos polinizadores, dos elementos, dos vetores das sementes, dos pólens, etc. para fazer o quê? A fecundação das plantas, né? Então, assim, vai chamar a atenção do beija-flor, da abelha, para poder o quê? Trocas de cromossomos entre as plantas. Então, isso é uma clara referência ao sexual, ao desejo, ao tesão. Então, gente, é fogo. Quando a gente fala de manifestação criativa, é tesão pelas coisas. Você só consegue criar quando você tem tesão. Quando você só consegue criar quando você tem desejo de criar algo. Inclusive um filho. Ou seja, fogo fala da reprodução, da procriação, né? Do ímpeto de vida, de deixar as sementes, né? E então é do naipe de paus que a gente vê os desejos sexuais dos nossos consulentes. Você vê assim, olha, eu vejo aqui que você tá com tesão além da conta, ou não, vejo aqui que tua sexualidade está em baixa, precisa trabalhar isso, olhar isso pra sua vida. Ou também, ou espiritual, olha, poxa, veja que você acorda desmotivado, não, olha, veja que você é uma pessoa que está super otimista, ou uma pessoa que está exausta. Quando você vê uma pessoa muito atlética, que gosta de treinar, faz crossfit, faz yoga, faz um monte de coisa, é fogo que tem ali nela. Desejo de colocar a vida pra fora, pra se expandir. Tá sempre suando, né? Então hoje a gente tá num dia quente, é verão aqui. Então, assim, você tem essa coisa do calor que te deixa querendo, né, pular. Isso é o quê? É o naipe de paus. Relações naturais. Então a gente vou propor a vocês um olhar para o oeste. O final do dia, né? Imagina assim lá o pôr do sol, aquele bem vermelho, como o fogo, uma manifestação, um ponto da natureza que você pode se referenciar. Você pode se referenciar também com a noite em si, tá? Por que a noite? Porque depois, né, a gente vai, depois ali já do pôr do sol, a gente pode ver que fenômenos naturais são muito fogo. A própria luz, gente, o sol vem e ilumina, é luz, né? Então, gente, pessoas com fogo alto no jogo, você também pode dizer o seguinte, são pessoas literalmente luminosas que chamam a atenção. Então quer dizer que quando você tá jogando pra uma pessoa lá que... Gente, tem gente que fala o seguinte pra você em consulta, diz assim, eu quero o amor da minha vida, eu quero o trabalho dos meus sonhos, eu quero a conta bancária do paraíso, e aí você olha pra ela, a pessoa é cinza. Ela quer de verdade? Não, jogue, você vai ver, é baixa de fogo. Não tem desejos de vida, tá? Então, assim, a luz é isso, a pessoa brilha, né? Brilha nos lugares, ou então está apagada. Por isso que eu faço essa relação com a própria luz, né? A manifestação da luz. O vulcão, né? A erupção. Ou seja, né, que a lava ali, temos fogo também nisso. O centro da Terra também, que é lava, magma. E então você vai ver o seguinte, as pessoas com fogo forte também são explosivas, impacientes. Também não estão dispostas a esperar o coleguinha, né? Então o naipe de paus fala da impaciência. Você vê, joga pra pessoa lá o seguinte, você é ansioso muito tempo, toda hora ansioso, vamos trabalhar essa ansiedade. Aí você pode jogar aí, mais cartas de paus? Então, vamos trabalhar atividade física, vamos direcionar essa tensão toda, entendeu? Paus. Fenômenos naturais, então... Gente, vamos pegar um incêndio. O incêndio é isso, né? É perda total. Então tem coisas que você faz na vibe de paus que não tem mais jeito, não tem mais volta, entendeu? Então você vai conseguir ver essa boa medida pelas cartas de paus dentro também do teu jogo, tá bom? Até aqui tudo ok, tá todo mundo direitinho, absorvendo. Mensagem aqui, mandando um oi, Mercúrio em Sagitário. Olá! Iago também. Deixa eu ver quem mais. Obrigado, pessoal. Mais uma lembrança antes de eu falar de terra, ouros. Quero convidar vocês a participarem da minha aula inaugural online. Eu falei pra vocês que ia ficar tudo disponível no meu Insta. Voa lá, aí está. Se matriculem lá para assistir essa aula inaugural. Como você pode transformar a tua leitura de tarô em uma leitura com segurança, com qualidade, com excelência, né? E ainda transformar isso num faturamento mensal teu, que vai trazer para tua vida prosperidade, reconhecimento da tua profissão como tarólogo. Então, assiste lá essa aula, vai ser no dia
no dia 9 de fevereiro, às 16 horas, tá bom? Só se inscrever e o pessoal que tá matriculado vai receber o link para assistir essa aula, tá bom? Então, corre lá e se matricula, o link tá lá na bio. Muito bem. Então, a gente tá agora falando de ouros, né? Então, vejamos a carta de ouros, tá? O as de ouros, ou como eu disse também, o as de pentáculos, né? De pentacles. Como que é, gente? Aqui a gente tem também a manifestação do elemento terra saindo, né, da nuvem, né, que é essa coisa do princípio, né, numa mão ofertando. Gente, uma mão ofertando, tá? Olha a posição da mão, né? Então a mão receptora. Diferente da taça, a taça é para líquidos e a mão é para segurar valores. A mão é com a mão que você mexe a terra, é com a mão que você também manipula, você faz pagamentos, né? Tem o teu cartão de crédito, dinheiro, enfim, é a mão. Então, a primeira sacada também dessa mão é a potência do sensorial, a sensorialidade do naipe de ouros, tá bom? De terra. E aí, muito bem, a primeira coisa que a gente vai ver nisso, né? O símbolo da casa é uma moeda, tá? É um pentáculo, né? Gente, qual que é a diferença? Nós temos o pentagrama, que é a estrela de 5 pontas. O pentáculo é a estrela de 5 pontas com um círculo ao redor dela. Essa é a diferença, tá? E lá no fundo? Lá no fundo você tem o quê? Né? Você tem um jardim. Eu costumo dizer que é o Jardim Secreto do filme que eu adoro, porque aqui a gente tem, olha, se você perceber, nós temos lírios, nós temos algumas florzinhas vermelhas, tá? E não vou entrar nisso, tá? Mas tudo que a gente vê numa carta de vermelho e branco, isso é uma relação alquímica, tá? É o leite e o sangue, a vida e a morte, tá? Um dia a gente promete que a gente fala sobre esse simbolismo. Mas você vai perceber, assim, que é o princípio e o fim. A gente vem do barro, volta para ele no final da vida. Então, aí a gente tem o auge, né? O fruto. Portanto, eu também costumo colocar esse naipe, né? O naipe de ouros com o verão, né? Quando a fruta já está manifestada ali, já está pronta para ser comida, colhida, comida, partida e depois vira semente e lixo de novo. Então é o fim, entendeu? Então aqui a gente também tem o verão. Vamos falar do símbolo alquímico. O símbolo alquímico da Terra, tá? É também um triângulo mais para baixo com uma barrinha, né? Cortando, uma linha cortando. Então você consegue também ver isso aqui, ó, né? Esse triângulo para baixo. E aí você vai entender que a Terra também é um naipe o quê? Yin. Portanto, feminino, reativo, de polaridade passiva, receptora. Gente, as pedras não se mexem sozinhas. Elas ficam lá. A terra tende a ficar parada, a não ser que alguma força atue sobre elas. Percebe a semelhança com água, né? E aí uma é uma mão e a outra é uma taça. Porque a mão tem os buraquinhos, a taça não. Então a gente tem uma diferença também. São dois instrumentos receptores. A mão ali, a moeda, a taça e a água. Diferente dos naipes de Yang, que são as duas mãos com dois elementos em riste, que é uma espada e um porrete ou um bastão, tá bom? Tem uma pergunta. Temos uma pergunta aqui, a gente ainda tem mais 10 minutinhos, é a pergunta do Iago. Opa! Ele falou, nossa, mas uma vez a carta da mulher que ele estava lendo era totalmente diferente da do Weiner, não tinha gramas. E aí, como ela lê esses elementos? Repete a pergunta. A carta que ele estava lendo... que ele foi no tarólogo. Tá. E a carta dela não tinha nenhum desses elementos. Ela tinha só 4 paus, por exemplo. Sim. Como é que ela conseguiu tirar a resposta desses elementos? É o Iago, né, que perguntou? Isso. Iago, é o seguinte, eu até falei um pouquinho disso lá no começo da nossa aula. Oi? Ah, ok, isso. O que eu falei? Eu vou retomar aqui, porque eu sei que isso pode ser a dúvida de mais pessoas que entraram agora, tá? O tarô de Marsella, tá? Ele não tinha cenas nos arcanos menores. Então a gente tinha 4 bastões, 4 de paus. 3 moedas, 3 de ouros. 5 taças, 5 de copas. Entendeu? Então era assim. Quando a gente publica, quando eu digo a gente, né, porque eu já me sinto íntimo, mas assim, quando o Waite publica em 1910, com a ajuda da Pamela, que foi a que desenhou o tarô, eles deram cenas aos arcanos
menores. Essas cenas, elas falam de um mundo simbólico associado ao significado do naipe, com o número. Então a Pamela teve uma inspiração, uma parada, ela viajou e trouxe aquela cena. Então uma vez que você entende o número, o naipe, você consegue decodificar qualquer artista em qualquer interpretação que ele possa dar para um arcano menor, tá? Por isso que eu proponho a vocês, estuda pelo 8, começa no 8, aí quando você chegar lá em Marsella, você volta, vai para Marsella, na linha do tempo, e você entende o 3 você entende o 3 e o naipe ouros, então você entendeu o 3 de ouros do arcano menor. E se você for para um outro tarô, um tarô mais recente, porque, gente, hoje qual era a dificuldade de fazer um tarô ilustrado e imprimir esse tarô em 1910? Todas. Qual é hoje? Menores. Hoje é a grana, né? Mas você tem Illustrator, você tem Photoshop, você tem gráfica rápida, você tem um monte de coisa. Então, os autores de hoje têm essa flexibilidade da tecnologia. Mas, uma vez que você entende a essência do número do naipe, você entende qualquer criação de qualquer artista. Entendeu? Eu já falei isso em outras lives, de que você precisa entender, na verdade, quando tem um tarô novo, o que o artista quis dizer. Então, Iago, aquele baralho que a sua taróloga estava usando, ele era provavelmente 4 bastões, porque ela estava usando um tarô que os arcanos menores foram inspirados no Marsella. E, portanto, para interpretá-las, ela usava o que ela sabia sobre o naipe e sobre o número da carta. E, portanto, ela juntava e fazia a interpretação. Mas ela não estava usando os recursos visuais da carta que um tarô com esse recurso pode oferecer. O próprio Waite, no livro dele, que é a chave pictórica, que é velho já na edição em português, você acha isso em PDF a rodo. Só dá um Google. Mas assim, ele já dizia, eu falei, olha, os arcanos menores, a diferença que a gente está fazendo nesse trabalho aqui é que ele tem cenas. E isso vai ser um plus para a tua intuição. Você vai ver que as minhas cartas com esses desenhos vai te ajudar um monte no teu processo intuitivo. Então é isso que a gente faz. A gente pega a deixa dele e faz isso. Se o teu tarô não tem isso, nos arcanos menores, não tem problema. Você apenas vai ter que estudar o símbolo do naipe e o número que você está lendo e você vai chegar na interpretação da carta também, tá bom? Vamos lá. E aí a gente vai para ouros, para dar tempo para eu fechar ouros com vocês. Então, como eu falei, o símbolo alquímico da Terra é um... beleza, 5 minutos, vou ser rápido. Símbolo da Terra, um triângulo para baixo. Dentro da Terra, nós vamos ter o quê? Também um naipe in, portanto, in, receptivo. E aí você vai ver o seguinte, qual é a cor que eu associo à Terra? O verde, mas também pode ser o preto. Falei lá no Telegram, no meu canal do Telegram, quem quiser e não tá seguindo ainda, corre lá. Eu fiz ontem um post sobre o Cavaleiro de Ouros e eu digo, né, que o cavalo do Cavaleiro de Ouros é preto e ele tem uma samambaiazinha na cabeça. Por quê? Isso é terra, o verde e o preto, tá? O domínio, o físico, tudo que é denso, tudo que é material, é terra, é ouros. Então, vamos revisar os tempos, né? Então, se no presente eu tô em espadas, no passado eu estou em copas e eu tô em fogo, não é pra já, do instante. É o agoríssimo, entendeu? E em terra, eu tô no futuro. Qual que é uma mentalidade de terra? Vou trabalhar muito para comprar um apartamento. Quero fazer isso para poupar quando estiver velho. Então a mentalidade de terra é Deus ajuda quem cedo madruga, porque lá no futuro eu quero tal coisa. Então é o futuro para a terra, tá bom? Relações naturais. Gente, as rochas, a terra fértil, a terra seca, uma direção, né? Aí temos o norte. O norte também fala de ancestralidade. Fala de ancestralidade por quê? Porque é onde os nossos ancestrais vão, para a terra. Entendeu? Então é uma ligação também simbólica desse aspecto. Nós temos aqui a madrugada, que é o momento mais frio, né? Do dia, que já não tem tanto. Aí a gente vai renovar isso lá quando amanhecer e a luz voltar. Então, assim, quando a gente está jogando em terra, né, vem muitos naipes de ouros, o que importa é o que a pessoa vê, o que ela toca, tá?
O naipe de ouros, ele também fala do futuro. Então, olha, se planeja agora, você vai demorar um tempinho, mas você alcança tal coisa. Porque as cartas de terra dão, de fato, tempo. É a demora, é o tempo natural. Falei isso no Telegram. Você coloca a semente e o tempo, tem uma hora que o agricultor tem só que esperar a terra fazer o efeito na semente. Então, a terra também tem seu tempo, tá? Então, o naipe de ouros é aquele naipe que vai dizer para você o seguinte: com paciência e perseverança, acontece. No negativo, teimosia, preguiça, eu tenho o excesso da sensorialidade, ou seja, a pessoa não faz nada que ela não acredita, só é tomé, né? Só acredita vendo, tá? Então, gente, a proposta de estudar os naipes com profundidade é você conseguir, pela quantidade de cartas ou pela ausência delas, entender o que está faltando no teu consulente. Por isso, eu trouxe aqui uma proposta. Para você fazer na sua casa. Separe os 4 ases do seu baralho, do seu tarô, né? E embaralhe só eles. E você vai tirar um naipe, né? Para saber qual é o naipe que você está mais poderoso hoje. Hoje. Não na vida, tá? Agora. E você vai ver qual é o naipe desses 4 que você tá forte, que você tá poderoso, que você tá mandando bem. Se é o teu mental, se é o teu emocional, se é o teu energético, ou se é o teu físico. E tire um segundo para saber qual desses domínios você não tá indo bem. Se é o teu físico, se é o teu mental, se é o teu emocional. Faça isso. Você juntando, embaralhando 4 cartas, aí você tira 2. Uma pro positivo, o que você tá mandando bem, e o outro é o que você está precisando olhar, observar e curar, certo? Perguntas até aqui, Amadeu? Uma mensagem aqui do Gleison, Valéria Baggio. Olá, Dona Valéria. Minha sogra. Opa, um oi, um beijo. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês aqui na aula. Desejo que esse seja só um pontapé para você fazer ainda o teu estudo, o teu conhecimento sobre arcanos e naipes ainda mais profundo na tua busca, nas tuas jogadas. Isso enriqueça a tua leitura, enriqueça os detalhes da tua percepção sobre os arcanos que estão saindo no jogo e você com certeza lerá com mais confiança, com mais entusiasmo e mais precisão ainda na tua visão de arcanos, tá bom? Um beijo, um ótimo final de semana e a gente se vê no próximo Tarô em Foco. Não se esquece de matricular na aula gratuita, o link tá lá na bio, tá bom? E eu espero você na segunda-feira, às 19h30, no próximo Tarô em Foco, tá bom? Um beijo e até mais. Obrigado, pessoal. Obrigado, Amadeu. Até. Tchau.